Olá, tudo bem? Estamos aqui, mais uma questão, nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem 2020. Essa é uma questão do Enem PPL de 2019. Eu quero que você veja uma coisa. Para decorar a sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo retangular. Então, olha só, essa pessoa vai comprar um vaso, deixa eu colocar esse vaso aqui, ó. É um vaso de vidro, tipo um aquário na prática, um vaso de vidro, e esse vaso, como você pode ver, tem formato de um paralelepípedo retangular, né? Um paralelepípedo retângulo. Está colocada lá essa ideia, vem aqui para baixo, muito bem, muito bem, muito bem. Temos mais ou menos isso, a parte de trás, como você sabe, é aquela parte onde faz o quê? Onde a gente imagina o que está lá, porque a gente não está vendo de verdade. Então, é isso que a gente tem ali, né? Aproximadamente isso. Esse vaso tem 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Legal. 60 centímetros de altura. Em seguida, ela foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar no vaso. Segundo uma proposta do gerente desse local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada uma. Olha só, uma pedrinha tem 100 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. Ok. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que a metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Então, olha comigo, o volume de água é igual ao volume do vaso dividido por 2, ok? Fosse preenchido com água e que as pedrinhas colocadas... fosse preenchido... o gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Então, peraí. Se metade do vaso, né, os prismas, todo paralelepípedo é um prisma, se metade do vaso vai ter água, deixa eu te mostrar aqui, ó, metade do vaso terá água, vamos colocar essa ideia aqui. Pessoal, se a metade do volume é composta por água, olha que bonitinho, se a metade do volume é composta por água, a metade da altura tem água. Então, você quer ver uma coisa? A altura da água que está colocada aqui, ó, a altura da água é igual a 30 centímetros. Ótimo. 30 centímetros. E quando a gente coloca as pedrinhas, eu não tenho como desenhar no branco. Então, a nossa pedrinha aqui, ó, ela vai ser roxa. Quando eu coloco as pedrinhas lá no fundo, uma pedrinha, duas, sei lá eu quantas pedrinhas artificiais a gente coloca lá, elas ficam totalmente submersas e elas deslocam o volume até que, para pensar comigo, ele alcance, pessoal, uma altura aonde fica faltando exatamente o quê? Fica faltando exatamente 10 centímetros para chegar no topo do vaso. Então, você quer ver uma coisa? Se falta 10 centímetros para chegar no topo do vaso, você vai me dizer com toda certeza que o deslocamento de água gerado pelas pedrinhas foi de quanto? Olha, era 30, que era metade que é água. Desse 30 sobra o quê? Professor, desse 30 sobram 30, mas vai ficar o quê? 10 centímetros do topo do vaso. Se vai ficar 10 centímetros, é porque o deslocamento que as pedrinhas fizeram de água equivale a 20 centímetros. Ah, professor, e aí, você quer ver uma coisa? A gente passa a entender que essa região deslocada, né? O volume de um objeto é igual ao volume deslocado. Então quer dizer que o volume das pedras todas é igual ao volume deslocado. Me responde uma coisa. Quando eu olho para o volume deslocado,
ele continua tendo forma de quê? Continua tendo forma de um paralelepípedo. Só que ao pensarmos agora nesse paralelepípedo, deixa eu colocar ele aqui, ó. Ele é um paralelepípedo mais estreito e é muito importante que você note uma coisa. A gente não mexe, pessoal, nem na base, nem no comprimento, nem na largura. A única coisa que se altera nessa história é a altura. Então eu continuo tendo 40 centímetros de comprimento, eu continuo tendo 35 centímetros de largura. O que mudou é que a altura, nesse caso, é só o volume que foi deslocado, e o volume deslocado vale quanto? Vale 20 centímetros. Então, você quer ver uma coisa? O volume das pedras todas, o volume das pedras é igual a produto das dimensões. 40 que multiplica 35 que multiplica 20, ou seja, o volume das pedras é igual a, olha comigo, 20 vezes 35 vai nos dar 700. 700 vezes 40 vai nos dar 28.000 centímetros cúbicos. Isso é o volume de todas as pedrinhas. Você quer ver uma coisa? Se uma pedrinha tem 100 centímetros cúbicos, então X pedrinhas terão 28.000 centímetros cúbicos. Dá uma olhada? 0 lá e 0 aqui, 0 lá e 0 aqui. A gente corta. Quer dizer que X é igual a 280 pedrinhas. Então, o número de pedras que vão ser colocadas dentro desse aquário, nem um aquário, é um vaso, dentro desse vaso é igual ao quê? 280 pedras, respeitando o enunciado conforme ele trabalhou. Exercício de quê? Exercício de geometria espacial, falando de paralelepípedo. Tem link aqui na descrição do vídeo falando sobre paralelepípedo para que você relembre essa ideia e não fique para trás lá ao perder uma questão que, embora trabalhosa, é uma excelente questão. Legal? A gente se encontra na próxima questão. Até mais. Tchau, tchau.